Na aula de hoje nós vamos estudar conceitos relacionados à parte de plataformas e posturas, tá? Então, dentro desse primeiro conceito, né, tipo, plataformas e posturas, né, a parte de com relação ao conceito sobre plataformas é relacionada à parte de combinação de hardware e software que permitirá o funcionamento de um produto de software que está sendo projetado, né, no qual essas plataformas em si envolvem vários aspectos, né, como por exemplo plataformas de aplicações web, se são aplicações de plataformas mobile para celulares ou tablets, plataformas que envolvem quiosques, né, também, plataformas que envolvem produtos médicos, que envolvem conceitos que podem ser voltados para a parte doméstica, né, que são também consideradas como plataformas. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente com relação à parte de plataformas. Já as posturas é relacionado à parte de posicionamento comportamental do seu produto, como ele se apresenta frente aos seus usuários, no qual ele envolve, né, várias características, no qual é voltado para chamar a atenção do seu usuário, devota a parte da interação com o seu produto, a parte de comportamento do produto com resposta dada à atenção, né, no qual o seu usuário vai dar a essa aplicação na qual vocês estão projetando, que está manipulando, né? Então isso tudo são conceitos, tá, da parte de postura. Mas a gente vai estudar cada uma delas e a gente vai entrar em mais detalhes sobre cada uma delas, tá? Então, plataformas, né, como eu comentei anteriormente, ela envolve tipos de dispositivos, né, que são desktops, web, dispositivos mobiles, né, que são celulares, tablets, sistemas embarcados de veículos, né, que nós temos hoje na maioria dos nossos carros, né, tipo centrais multimídias, né, que são componentes também que são a parte de plataforma, né, que hoje temos telas, né, nos carros, né, com relação a centrais multimídias, sistemas de entretenimento domésticos, né, que são os consoles, né, os videogames, né, que nós temos hoje em dia na maioria dos produtos também relacionados à parte de entretenimento, né, DVDs, né, que hoje é muito dia, mas a gente não utiliza tanto mais, né, os CDs, DVDs, as fitas, né, que também são consideradas como plataformas. Dispositivos profissionais, né, que envolvem conceitos médicos, científicos, mecânicos, técnicos, né, que são considerados também como dispositivos que são plataformas, tá? Então, dentro dessas características, as plataformas, ela não é um conceito bem definido, porque a plataforma em si, ela aborda aspectos relacionados a recursos importantes sobre o produto em si, né, no qual elas têm algumas características similares, né, que terão um grande impacto com relação à parte de design, né, a parte de design de interação, quanto que envolvem aspectos relacionados às características físicas, né, a forma física, tamanhos de tela, resolução, métodos de entrada, né, se você vai ter entrada por teclado, se vai ser por touchscreen, qual que é a maneira de entrada, métodos de conectividade, se é Wi-Fi, Bluetooth, por infravermelho, né, qual que é a tecnologia de conectividade, o tipo de sistema operacional que envolve, né, nós temos aí vários sistemas operacionais como iOS, Android, né, Windows, então a gente tem várias plataformas, vários sistemas operacionais relacionados a esses aspectos também. E a capacidade de armazenamento e entre outros, como por exemplo o sistema, o banco de dados, né, isso tudo envolvem essas características nas quais envolvem questões de plataformas, né? Então, cada um desses fatores, né, que envolve esse impacto significativo do produto, que pode ser projetado, construído e utilizado, né, e a maneira como você vai escolher essa plataforma em si, né, o tipo de plataforma que vocês vão utilizar na hora de construir as aplicações de vocês, né, com base nos contextos das atividades dos trabalhos de vocês, ok? Então, dentro do livro do Cooper, ele traz, né, que é a parte de plataforma, ela traz um princípio de design, né, que é um conceito de princípio de design que a decisão sobre a plataforma técnicas são melhores quando feitas em conjunto com esforço de design de interação, no qual dentro dessas características, né, tipo uma organização, uma tomada de decisão de plataforma, particularmente, né, daquelas que são relacionadas aos hardwares em si, há necessidade, né, antes de você começar a desenvolver de fato, né, o aplicativo ou a aplicação na qual vocês vão
vão estar trabalhando, é necessário vocês escolherem, principalmente no início, escolher a plataforma, né, na qual vocês vão utilizar, né? Porque vocês já conseguem determinar, tipo, ter um escopo bem definido, né, com que vocês vão trabalhar em si. Certo? Igual no projeto de vocês, na etapa 0, né? Eu pedi para vocês selecionarem o tipo, né, de aplicação no qual vocês vão desenvolver, no qual poderiam ser escolhidos, né, tipo, projetos do tipo mobile, web, desktops, né? Então isso tudo são também um conceito da parte introdutória do conceito de plataformas e posturas, ok? Então dentro dessas características nós temos a parte de posturas, né? Que posturas envolvem a parte comportamental, né, com relação predominantemente dentro de cada área, né, se a gente mexe com pessoas, né, cada pessoa tem uma postura diferente de acordo com as suas necessidades e papéis, né. Por exemplo, nós temos a postura de soldado, nós temos a postura de um ator, a postura de um médico, ou de um empresário, ou de um professor, ou de um aluno, né, cada um ele age da maneira com relação ao comportamento dela de acordo com as suas atividades em si. Certo? Então, dentro dessas características em si, da parte de posturas, né, nós temos que ligar essa parte de posturas com os nossos softwares. Né? No caso, os softwares também têm uma postura, né, no qual, dentro dessas características de posturas, tipo, podendo ser tipo, ousados, tímidos, vivo, monótono, isso tudo são perspectivas comportamentais, né? Que também os softwares têm esses tipos de características durante a sua utilização, né? Que eles exibem esse tipo de utilização, porém vocês às vezes não. Vocês já devem ter utilizado, já devem ter visto, mas vocês não devem ter. Vamos fazer essas associações, né? Com relação ao que a gente tem no nosso dia a dia, né? Tentar misturar um pouco tentar aplicar um pouco da teoria, exibindo isso na prática, né? Então, dentro dessas características, as posturas elas deveriam advir do seu propósito, né? Com relação à plataforma que tem grande influência também, né? Com relação, por exemplo, o seu software, né? Ou a aplicação no qual vocês estão desenvolvendo vai ser melhor adaptada e melhor utilizada quanto ao domínio da aplicação voltada para um aplicativo mobile, né? Ou focada, tipo, vocês estão projetando aquela aplicação para uma aplicação web, né? Isso tudo depende muito da plataforma com que o tipo de plataforma na qual vocês vão escolher desenvolver, né, o projeto de vocês. Então, dentro desses aspectos com relação à parte de postura, ela é algo fundamental com relação à parte de fundamentos comportamentais, qual até as escolhas estéticas devem ser harmonizadas com a postura do software no qual vocês estão desenvolvendo ou no produto que vocês estão desenvolvendo. Envolvem as questões de layout, ajustes técnicos, né, com relação ao tamanho da tela, né, isso tudo são características importantes, né, na parte do funcionamento do seu software em si ou do seu produto, certo? Então ele não precisa ser algo relacionado à parte monolítica, né, no qual ele pode ter uma postura predominantemente combinada com posturas específicas para funcionalidades individuais ou para contextos de uso, né, dependendo da sua utilização, né, porque muitas das vezes, né, essas características, né, envolvem vários aspectos, né, na hora da construção do nosso produto. Ok, então dentro dessas características nós vamos estudar um pouco da parte da postura sobre aplicações para desktops, né? Aplicações desktops são tipo, os nossos notebooks ou desktops, né? Os computadores de mesa, né? No qual nós temos 3 tipos de posturas principais para essas características, para esses aplicativos, para essas plataformas, né? No qual nós temos o tipo soberana, transiente e daemonic, né? Então, cada postura ela agrega atributos comportamentais e descreve um tipo de interação com o nosso usuário, certo? Então vamos introduzir um pouco mais com relação à parte de postura soberana. A parte de postura soberana são aquelas aplicações que geralmente monopolizam até a interface dos nossos usuários, né, por um longo período de tempo. Por exemplo, se a gente pega uma IDE, né, uma ideia de desenvolvimento. A ideia de desenvolvimento ela oferece funcionalidade, um grande conjunto de funcionalidades nas quais o usuário, o desenvolvedor, ele vai ficar por um longo período de tempo, né? E dentro dessas características, né, você consegue executar e fazer várias funções e várias
fazer várias atividades, né, nessa mesma tela, sem precisar sair dela. Né? Isso é uma postura soberana, né? Isso são muito encontradas dentro dos editores de texto, IDEs, planilhas de softwares de planilhas e softwares de apresentação, igual nós temos aqui o PDF, nós temos ferramentas de desenvolvimento aí, pega aí PHP Storm, temos Visual Code, nós temos várias ferramentas, né, nos quais trazem recursos que fixam, né, o seu usuário por um longo período de tempo, né, e geralmente esses usuários, né, que eu estou abrindo uma ideia para vocês, que representa, né, dentro dessas características, uma característica da Mnemonic, né, por exemplo, deixa eu abrir o leitor de PDF, minha ideia, ele está preparando, olha lá. Bom, você percebe que a IDE, no caso o PHP Storm, ele consegue fazer com que o seu usuário fique nele durante um longo período de tempo, né? Então, dentro dessas características dessas aplicações, né? Por exemplo, aqui nessa minha aplicação, dessa IDE, eu consigo ter a conexão com o banco de dados, eu consigo ter acesso ao meu terminal, eu consigo ter acesso ao meu Git, né, vinculado ao meu Git, ver todas as minhas branches relacionadas a esse projeto. Então aqui eu não preciso ficar saindo da tela desse aplicativo, no qual eu posso executar tudo isso dentro de uma única aplicação, né? Aqui é um terminal, por exemplo, se eu vou usar um comando aqui, ó, do Linux, né, ou algum comando de linha de comando, ele vai funcionar, no qual ele traz as informações, ok? Então, as ideias, elas são exemplos de posturas, né, para aplicações desktops, nas quais ela tem característica de postura soberana, né? Igual nós temos ali, né, dentro do nosso alvo, né, o editor de planilha, né, o nosso Google, no qual você tem várias funções, né? E você vai prender o seu usuário por um longo período de tempo dentro dessa aplicação, sem precisar sair dela para ir para uma outra janela, né? Para realizar uma outra operação. Não sai do fluxo, né? Tipo, eles ficam geralmente dentro de uma única tela, né? Essas características, certo? Bom, então, dentro da parte de posturas soberanas, né, nós temos alguns princípios, porque ele foca nos usuários intermediários, né, porque aqueles usuários nos quais usam com um pouco mais de frequência e que já sabe como essa aplicação é utilizada, né? E muitas das vezes elas não são nem novatos e nem experts, né? Elas não são consideradas pessoas que são novatas nem experts, porque normalmente a curva de aprendizado ela é pequena, né, para aplicações soberanas, comparada com o tempo de uso total, né? Porque quanto mais tempo você fica dentro dessa aplicação, mais familiarizado com essa aplicação você fica, né? E consecutivamente mais você acaba utilizando-se de mais recursos, né, no qual essas ferramentas elas podem te fornecer, certo? Então, essas ferramentas são muito boas, né? Tipo, esse tipo de postura são muito boas para pessoas que são intermediárias, mas nada impede de pessoas novatas utilizarem, nem pessoas experts, porque pessoas experts, elas já sabem de cor salteado a maneira como utiliza essa aplicação, né? E sabe todas as teclas de comandos em si, né? De atalhos, por exemplo, para a utilização dessa aplicação. Então, dentro desses pontos, né, seja generoso com o uso da tela. Por quê? Não haverá uma competição com outras aplicações, exceto com aplicações transientes, que a gente vai estudar essa aplicação transiente mais para frente, tá? Não vamos entrar no contexto com relação a aplicações transientes. Outra característica é que ela não gaste muito espaço de tela à toa, né? Economize também nos espaços, né? Então, dentro dessas características, por exemplo, aqui no nosso PHP Storm, né, nessa ideia, nós temos que aqui nós temos a parte de configuração, né, no qual a gente consegue ver a parte de código. Você percebe que a parte das estruturas com relação ao componente, a parte de pastas, essas coisas, elas estão bem no cantinho, né? Podem ficar bem ocultas, né? Num cantinho que não atrapalha a visão dos seus usuários, né? A parte de banco de dados também fica escondida aqui no canto, a parte do terminal, né? As partes de release, de version, né, do nosso repositório. Então você tem várias outras funcionalidades meio que um pouco escondidas do seu usuário, né? Que para usuários experts, né,
esses componentes são algo bem fácil para ele visualizar, porque ele já sabe onde está, já sabe como te manipular essas funcionalidades dentro dessa ferramenta em si, certo? Então, um princípio de design com relação à parte de posturas soberanas é que otimize a aplicação soberana para ocupar a tela toda, né? Quando você está desenvolvendo, você gosta de trabalhar numa tela grande, né, em si. Então, a mesma coisa, né, dentro dessas aplicações. Igual visualizar um PDF, né? Aqui a gente está visualizando num tamanho ou porcentagem alta, né? Uma porcentagem grande, no qual é possível visualizar todo o conteúdo em si, né, do que a gente está apresentando, ok? Então, dentro dessas características, use um estilo visual mínimo, né? No qual o princípio de design para essas características é a aplicação soberana, ela deve ter um estilo visual conservador, né? No qual, por exemplo, seguindo padrões, né? No qual nós temos as mesmas barras de menu, barras de ferramentas, paletas de funcionalidades, né? Iguais dentro dos aplicativos, né? Porque aqui, ó, nós temos dentro daqui, ó, a barra de ferramenta, no qual isso é meio que padrão, né? Das ferramentas soberanas, né? Nós temos a barra de menu, né? Tipo arquivo, editar, visualizar, navegar, né? Partcode, refatoração, a mesma coisa, né? Dentro do leitor de PDF, arquivos, editar, visualizar, né? Ajuda, janela, né? Nós temos os mesmos botões sempre nas mesmas posições, né? No qual o seu usuário já está meio que acostumado a utilizar, porque ele já sabe onde fica essas opções, né, de funcionalidades, certo? Outro ponto é forneça feedback visual rico, porque dentro dessa parte de feedback visual rico, você vai agregar informações sobre os status dessa aplicação, o status dos dados do seu sistema, várias dicas, né, igual nós temos aqui na IDE, nós temos aqui várias dicas, várias informações nas quais a gente pode estar utilizando, né, nessas aplicações, porque basta aproveitar pequenos espaços dessa aplicação, como barra de título, barra de rolagem, né, barra de status na parte de baixo da tela, no qual você consegue trazer várias informações para os seus usuários. No caso, é preciso ser bem sutil para não sobrecarregar o usuário, né? E para usuários novatos, você quer quando vão notá-las, né? Tipo, usuários novatos, tipo, quando eles forem utilizar e navegar e interagir com essa aplicação, ele vai, aos poucos, vai se familiarizando com essas características relacionadas a essas aplicações. Então, usuários intermediários vão ganhar tempo, né? Porque eles já sabem onde está localizada essas funções para essas aplicações, ok? Outro ponto é apoiar as entradas variadas, né? Cada aspecto frequentemente usado para aplicação deveria ser controlável de diferentes maneiras, né? Da mesma forma, por exemplo, uma função pode ser feita por manipulação direta ou até por teclas de atalho ou por teclas de acesso, né? No qual aqui se a gente seleciona um item, dá um copiar, né? A gente pode selecionar um item, dar um Ctrl C, né? Isso também ajuda, né? E use sempre essas características com relação à parte de botões de controles, né? Nas partes de janelas, né? Utilize os cantos e as bordas das janelas para a utilização de controles, né? No qual é o que fica menos usado da parte de baixo, né? No caso, dentro das aplicações, né? A maioria dos controles ficam na parte superior, porque é onde seu usuário já está meio que acostumado a encontrar essas funcionalidades. Então, projete para documentos, né? No caso, o princípio de design maximiza a visão do documento em aplicações soberanas. Porque quando a gente abre essas aplicações, geralmente, elas abrem maximizadas, tá? Elas não abrem minimizadas, né? Então, ó, mesmo se eu colocar se eu maximizar a tela ou diminuir um pouco a tela, né? Ele sempre vai ficar com uma tela cheia, né? Por quê? Você quer que seu usuário fique preso dentro dessa aplicação, né? Okay? Então essa é uma das características da parte de posturas soberanas. Aqui é o exemplo, né, o editor de texto, né, também uma IDE, no qual eu já mostrei para vocês. Outro tipo de postura para desktops envolve a parte de posturas transiente. Aplicações transiente em si é aquelas aplicações que vai e vem, né, por natureza temporárias e determinadas, né, igual nós temos dentro dessas funções, em geral, aquele conjunto de controle bem restrito, né, no qual a gente invoca essas aplicações para ser utilizada uma ou duas vezes, né, sem que
ela atrapalhe, né, o seu usuário, né? Ela seja invocada, tipo, o famoso a característica, né, chamada característica vai e volta, né? No qual ela é invocada quando necessário e faz o seu trabalho, depois você pode ser fechada ou ela é minimizada dentro da sua tela, né? Exemplos disso, né, você tem lá a nossa calculadora, por exemplo. Calculadora é um exemplo muito bom relacionado a uma aplicação de postura transiente, né? Porque você executa os cálculos, né, no qual você quer fazer, executou o cálculo, você fecha a aplicação, certo? E é invocada por um tempo mínimo, né? Você faz o que você precisa fazer, depois você já fecha. A parte de tocadores de música, né? Spotify também é um exemplo de posturas transientes para aplicações desktop. Tá? Então, dentro das características de posturas transiente, a sua interface ela deve ser obtida e prestativa, né, sem chance para confusão e erros. Tem que ser algo bem simples, né? Não sei se vocês lembram do Windows 7, né? O Windows 7 tinha as opções do widgets, né, que ficavam na parte lateral da sua janela principal, no qual mostrava a temperatura do seu computador, mostrava se tinha o calendário, né? Você tinha várias funcionalidades nas quais eram sempre botões um pouco mais grandes, né? No qual não precisava de legenda, era fácil de você identificar e fácil de ler, né? Então, dentro dessas mesmas características, ela assume um papel de apoio de aplicações soberanas, né? No qual elas devem ocupar um espaço mínimo da tela ou da janela em si, ok? Que ela, quando você abre uma calculadora, é uma janelinha pequena, né? No qual você consegue fazer aquelas operações e depois você já fecha, né? Então, o princípio de design para parte de postura transiente é que as aplicações transientes elas devem ser simples, claras e ir direto ao ponto, né? Executa a sua função, depois você já fecha. Igual o calendário, né? Nós temos aqui ó, o calendário. Você vê a data que você quer, o horário, o dia, vê se você tem alguma notificação na sua agenda e pronto, né? Então é algo bem mais simplista, ok? Então, dentro desses princípios das posturas transientes, também seja claro e direto, porque seus controles podem ser maiores do que uma aplicação soberana, né? E com relação à parte de pouco tempo de uso, que não permitirá que isso incomode o seu usuário e ajuda o seu usuário a se orientar rapidamente, porque o seu usuário consegue fazer essas alterações no qual ele já vai direto ao ponto, né? No que ele quer executar, que atividade no qual ele quer fazer, sabe? É algo bem mais rápido no qual evite abreviações para evitar engano e feedback deve ser direto e explícito para os seus usuários. Outro ponto é manter as coisas simples, né, que envolve um princípio de design que a aplicação transiente ela deve se limitar a uma única janela ou visão, né, certo? Igual a calculadora, você só consegue ver esse exemplo em uma única tela, né, no qual, se você quiser expandir ela para o modo científico, né? No caso, deixa eu ver aqui, opção padrão científica, né? Ou programador. Tá que você tem uma calculadora um pouco mais avançada, né? Tem um pouco mais de recurso, mas quando você abre pela primeira vez, ela vem no modelo padrão, certo? Então, no caso, limite o uso de habilidades motoras finas, no qual abuse de botões grandes e use manipulação direta com moderação. E atalhos devem ser simples, né? Para que os seus usuários não tenham confusão, ok? E ela deve ser móvel, pois tampa a parte da aplicação soberana que apoia, né? No caso, dentro dessas características, né, outro tipo de aplicações soberanas, né, que é aquelas vai e vem, por exemplo, a janelinha de quando você vai imprimir um arquivo, né? Quando você vai imprimir um arquivo, ela abre também uma janela. Essa janela você vai executar uma ação, né, e depois você já fecha ela, né? Então também é uma considerar como uma postura, né? Ela é uma postura transiente dentro de uma aplicação soberana, ok? Aqui ó, um exemplo, né, da aplicação, né, na parte de fundo. E lembre-se que as escolhas, lembre-se a escolha é do usuário, né, com relação à parte de princípio de design, que a aplicação transiente deve ser inicializada na última posição e que a janela e a configuração, né? Igual, por exemplo, eu abro e fecho, eu fecho a calculadora, ela vai abrir nessa minha tela, né? No caso eu uso duas telas, tá? Então ela vai abrir na minha tela da direita, né? Se eu fechar ela vai abrir na minha tela da direita. Se eu fechar essa calculadora na minha tela da esquerda, ela vai abrir na minha tela da esquerda, ok? Então é um dos princípios de design. Então dentro dessas características, a parte de
postura transiente envolve a caixa de diálogos, né? Que muitas caixas de diálogos elas se comportam como uma aplicação transiente, igual eu mostrei para vocês, né? Que é o mesmo princípio de design para as aplicáveis, que tipo, você vai lá e vai imprimir um item dentro do seu computador, por exemplo, e ela vai bloquear as ações, né? Ela não vai permitir que você volte para a tela principal, a não ser que você execute ou finalize a ação sobre essa tela, certo? Então também é considerado como uma postura transiente, ok? Então, outro tipo de postura envolve a parte de posturas daemonic. Posturas daemonic é aquelas plataformas no qual que tipo de produtos nos quais eles não interagem com os usuários, eles trabalham incansavelmente, silenciosamente e invisivelmente, né, nos seus usuários, porque eles executam tarefas vitais com relação à interferência humana, né? Por exemplo, um driver de impressora, o driver, né? Tipo, se a gente tivesse aqui, né, aparecendo aqui, mais o controle de som, volume, né? A de rede, bateria, microfone, né? E as outras aplicações que estão rodando em segundo plano, né? Que muitas das vezes elas são consideradas, né, como ferramentas essenciais, né, para o seu sistema, igual nos celulares, né? Você tem lá a parte de bateria, notificação com relação a conexão com Wi-Fi, conexão com Bluetooth, sinal, né, da rede, né? Isso tudo são coisas que envolvem também parte de posturas daemonic, né? Então, mas em vez de quando há interações com o usuário, é com relação a, tipo, se necessita de instalação, alguma remoção, configuração para essas aplicações em específico. Ok? Aqui, ó, um exemplo, né, que eu falei para vocês, né, que são postos, tipo, por princípios daemonic, né. Elas, no caso, a interação é transiente, né? Porque você usa os princípios das aplicações transientes dentro dessas características, porque você vai executar uma função, né? Que você vai, por exemplo, um calendário, você vai abrir, visualizou, executou a ação, depois já fechou, né? Só que ela fica executando em segundo plano, certo? Em feedback, ok? Pelos seus usuários. No qual, uma questão, né, é como o contato de um usuário deve ser feito quando necessário. No caso, utilizando painéis, ícones na barra de trabalho ou na barra de tarefas. Certo? Outro tipo de postura envolve a parte de posturas para a web. Né? Posturas para a web, né, para plataformas web, envolvem três tipos, que são a parte de websites informais, websites transacionais e aplicações web em si. Né? Então, dentro dessas características, nós temos a primeira, que é a postura para a web informal. Que dentro da web informal, ela surgiu no início da era da internet, né? Da era da web, né? No qual foi aquela parte relacionada ao contexto de uma coleção de documentos sequenciais e hierárquicos, né? Tipo as pastas do nosso navegador do Explorer, né? do Windows, por exemplo. Então, dentro dessas características, os websites eram normalmente locais, né, para se buscar informações, e com a evolução da web em si, foram surgindo os navegadores, né, no qual foram concebidos como uma forma de compartilhar e conectar documentos através de uma rede, né. Então, isso tudo, esse contexto, né, substituindo a parte da transferência de dados, pode ser por utilizando a transferência de dados existentes, né, pode ser por FTP, por aqui, por Gopher, né, são as maneiras nas quais você consegue trocar e utilizar, compartilhar informações e documentos em si pela web. Certo? Então, dentro dessas características, a postura web de websites informais é até a parte de findability, que é a facilidade para encontrar uma função específica de um site, no qual é o maior desafio da parte de design em web informal, porque envolve questões com relação à parte de princípios de interação, com relação à parte de modelos navegacional, e a parte de mecanismos de busca. Porque dentro dessas estratégias, né, predominantes da parte de design, você vai focar com a parte tipo, que envolvem questões que envolvem layout, a parte de elementos navegacionais, na parte de estruturas da sua página, de acordo com o domínio do seu produto, né, da questão da maneira como que qual que é o produto que vocês estão desenvolvendo em si. Então, para isso existe uma estrutura, né, dentro para vocês construírem
essas aplicações, né? Que é look and feel e a parte de estrutura de um site com relação à parte de arquitetura da informação de um site, né? Se não me engano, vocês veem um pouco de componentes dessa parte de estratégias, né? Dessa parte dominante da parte de design também, um pouco, né? Na parte de estruturação de uma página web, dentro da disciplina de programação web. Vocês veem um pouco no conceito desses elementos também, tá ok? Então, dentro dessas características, vocês têm que satisfazer essas necessidades, né? Duas necessidades que competem entre si, que é exibir uma densidade razoável de informações úteis, né? Que envolvem a parte com relação à parte de posturas soberanas, né? E a facilidade de aprendizado e navegação por parte dos usuários novatos e infrequentes, que sugerem uma postura transiente, né? No qual essa postura, no qual será dominante dentro de um site específico, depende muito do padrão de uso das suas personas, né? Se vocês querem que o produto que vocês estão desenvolvendo vai ter que ter o foco, né, para fazer com que o seu usuário fique muito tempo nele, então ele vai ter que ter uma postura um pouco mais soberana, né? Igual os sites de notícia ou o YouTube da vida, né, que são um site de notícia ou um site de streaming, né? Você consegue ter esses tipos de posturas para esses tipos de aplicações, certo? Então, a parte relacionada à parte frequente de atualização do site também terá um impacto, né? Porque quanto mais visualização, maior o seu uso. Então, quanto menos atualização, menos uso e usuários infrequentes e novatos, consequentemente, né? Igual um exemplo, né, dessas partes de posturas soberanas em sites, né? Envolvem se você tem um grande conjunto de informações detalhadas para informar, né, que você quer prender os seus usuários dentro daquele site, daquela aplicação em si, né? Por exemplo, um exemplo, você abre lá a página do site de notícias, o site de notícias pega um wall da vida e dentro desse site de notícias você vai ter, tipo, uma gama infinita de informações que serão exibidas para os seus usuários, né? No qual o seu usuário vai ficar muito tempo grudado dentro da... para você conseguir acessar essas informações, né? Você vai querer que esses usuários fiquem, né? Então, fiquem dentro dessas aplicações no qual vocês vão utilizar a postura soberana para essas aplicações. No qual, porém, você tem um problema no qual para tal tamanho de tela projetar, né? Se você vai projetar esse seu site para uma tela de um notebook de 10 polegadas ou para um notebook de 14 ou para um notebook de 15, né? Isso tudo envolve essa questão. Mas para a solução desse problema é a utilização de design responsivo, né? No qual otimiza os tamanhos das telas para trabalhar com diversos tipos de personas, né? Aquelas pessoas que usam aplicações web, em celulares ou em tablets, né? Você tem essa parte de redimensionamento, né? Que envolve a parte de relação à parte de design responsivo, ok? Então, já a parte de posturas web para aplicações informais com relação à parte de postura transiente, se o acesso ao site não é tão frequente, a sua postura transiente, porque você vai exibir navegação mais clara, bem mais simples, né? Mantendo os seus dados de uso e sessões passadas, né, para adaptar e minimizar com relação ao histórico de navegação, que envolve a parte de utilização de cookies e a parte de informações de servidores, no qual o uso em plataformas móveis também requer a parte de posturas transientes, porque o seu usuário pode estar dentro do contexto de múltiplas tarefas, né? E às vezes eles têm pouco tempo e recurso cognitivo para dedicação para a utilização daquela aplicação em si, e ser responsivo pode ajudar também para ele requerer mais cuidados com relação à parte de navegação e fluxo de informações, né? Então aqui um exemplo nessa parte de um website com relação de postura transiente, a gente pega aí um site de compra, né? Pega uma Amazon da vida, né? No qual você tem um buscador uma parte de busca muito visível, né, para os seus usuários, né? E aqui você tem algo relacionado ao histórico, né, do que você buscou, o que você está querendo, ou que você está procurando, né, em si. Ok? Então essas são algumas características dessa postura transiente para aplicações web. Ok? Então,
Já a parte de posturas web relacionada à parte transacional envolvem websites que vão além dos cliques e busca, no qual permite mais do que a aquisição de informação. Dentro dessas características, né, nós temos a parte que costuma ser por finalidade comercial, né, que é o exemplo dos sites de compras, né, os e-commerce da vida, né, porque você tem uma estruturação da página de maneira hierárquica, mais os elementos funcionais, no qual você consegue criar perfis, incluir carrinho de compra, visualizar pedidos, incluir facets, estilos de menus diferentes, né? Isso tudo são características de aplicações web, no qual são características transacionais, no qual envolve a parte de aspectos informacional ainda é forte, né? Porque você quer passar e transmitir aos seus usuários relações. Por exemplo, você pega um site de compra, por exemplo, um site da Kabum, você vai ter dentro desse site de compras, você vai ter um carrinho de compras, né? Um exemplo do carrinho de compras, você vai ter sua lista de desejos, você vai ter os produtos nos quais estão em destaque, né, desse site, você vai ter os menus laterais que facilita a vida dos seus usuários com relação à navegação, e você vai ter uma estrutura hierárquica de uma página, né? Então isso tudo é uma característica transacional de aplicação. Aqui é o exemplo, né? Amazon, Google, né? No qual é necessário, né? Dentro dessas características de aplicações transacionais, é necessário você balancear os atributos com relação tanto a posturas soberanas e de posturas transientes, né? No qual o seu usuário vai e vem, né? E busca essas informações com relação. Isso requer muita atenção com o uso do tipo de arquitetura, o tipo de design, a arquitetura, como você vai distribuir os elementos funcionais do seu site, a parte de design visual, né, a parte de comunicação, exibição de marcas, isso tudo envolve essas características diferentes dentro de cada uma dessas aplicações. Tá? Vocês podem mesclar essas posturas soberanas com as posturas transientes. Então, dentro desse contexto, quebrar informações por várias páginas nem sempre é eficaz nesse caso, porque geralmente é feita para reduzir a complexidade visual e o tempo de carregamento, mas pode causar fadiga de cliques, né? No qual o seu usuário, tipo, vai ter uma atividade que eu vou passar para vocês mais para frente, que é algo relacionado à parte de usabilidade com relação à quantidade de cliques. Tá? Vai ter uma atividade assim, depois vocês vão fazer como uma atividade EAD, tá? Dentro dessas características, né, tem a pesquisa de Gerald Poole, que é da consultoria de usabilidade com relação à parte de User Interface Engineering, né, que envolve a parte de percepção do usuário sobre o tempo de carregamento que está relacionada se ele consegue cumprir os seus objetivos do que tempo de carregamento da página de fato, né? Que envolve a parte de usabilidade com relação à navegação dentro de uma página, né? Com relação à parte de características hierárquicas, né, dos componentes apresentados na sua página, por exemplo, com relação à parte de distribuição de cada elemento estrutural da sua página, beleza? Outro tipo de postura para aplicação web, né, são aplicações que são voltadas para a parte, por exemplo, aplicações como o Facebook, né, a parte de documentos, né, que envolvem, por exemplo, o Google Docs, né, ele é uma aplicação web, né, na qual nós temos características e conjunto de ações que são voltadas para aplicações soberanas, né. Já, por exemplo, um Google, vocês digitam um Google da vida, né, um buscador do Google, por exemplo, ele é algo mais uma postura transiente, né, que você vai e vem dessa aplicação, né, em si, ok? Então, dentro dessas características, né, nós temos um conjunto, né, com relação à parte de aplicações web, que é altamente interativas, né, com relação à parte de comportamentos complexos, porque normalmente essas páginas são parecidas com visões ou telas de documentos na web, né, igual que eu mostrei para vocês com relação ao exemplo do Google Docs. Essas aplicações elas são limitadas com relação à parte modelo, para a parte de requisição e resposta, que é a comunicação síncrona, né, porque depende muito da internet, né, no caso. E dá algumas vantagens com relação a essa utilização dessas aplicações, né, com a parte de postura, com relação a aplicações desktop, é que ela não requer instalação, permitem a facilidade de colaboração e permite o uso de funcionalidades e dados de nuvem. Outro ponto também que eu acho também importante com relação à parte de vantagem da aplicação web, é que você consegue atingir um número maior de pessoas, certo? Então, sem precisar instalar uma aplicação em si, né? Principalmente para transmitir informações. Então, dentro dessas características, né, no caso, dizem que a aplicação web é uma tendência, né? Vocês percebam que hoje em dia
muitas das lojas, né, tipo, estão focando por conta da questão da pandemia, elas estão focando também muito nas questões web, né, aplicações web, né, ou até mesmo nas aplicações mobile, né, no qual se tem, né, dentro dessas características, né, no qual você consegue ter utilização através, né, de mais pessoas utilizando, né, em que envolvem uma melhor interação, né, dos usuários com relação a essas aplicações. Dentro dessas características tem algo voltado para a parte de como aplicar essas aplicações na parte de desktop, né, que elas devem se usar com telas cheias. Existem muitos controles e objetivos de dados, agrupamento de objetos em painéis, né, igual o exemplo do Google Drive, né. Diferentes aplicações desktops, há restrições de plataforma com relação à parte de conectividade, né, se dependem da internet ou não, né. E diferentes websites são redesenhados e renderizados de acordo com, minimizados de acordo com as necessidades de navegação, que dá uma sensação de fluidez, né, na hora de você conseguir navegar e usar essas páginas. Então, dentro dessas características de aplicações web, com relação à parte de postura soberana, a gente se pergunta qual que é a vantagem que se trata das aplicações web soberanas sobre as aplicações desktops, né? Então, dentro dessas características, imagine, né, que as aplicações web informais fossem como, por exemplo, se você supondo, né, no qual você ia querer trabalhar em um elevador, né, porque tipo você vai, sobe e desce, né. Então dentro dessas características, né, você vai, abre, utilizou, fez todas as funcionalidades, depois já descartou, né, depois já fechou a página, né? Executou e pronto, né. Já as aplicações aplicações desktop são algo mais travadas, né. Você requer que ficar por um longo período de tempo dentro das aplicações, né? Tipo, você só consegue trabalhar de maneira síncrona, você consegue trabalhar de lugares remotos, por exemplo, né? Então, isso tudo são algumas características, né? Acessar através por várias plataformas, né? Várias plataformas, né? Tipo celulares, tablets, ou até mesmo desktops ou notebooks, certo? Isso tudo também tem essa diferenciação, ok? Mas dentro dessas características, né, com relação à parte de postura transiente, se já é bom, não tem que instalar a aplicação soberana. Imagine, né, uma transiente, certo? Oh my God, né? Thank you God, né? Então, também é uma das características para essa parte. Já a parte de posturas para dispositivos móveis envolvem, né, a caracterização com relação à utilização de dispositivos móveis que envolvem os nossos aparelhos, né, no caso os tablets, celulares, né, que hoje em dia todo mundo praticamente tem smartphone, né, no qual eles trouxeram alguns desafios com relação à parte de restrição de fatores de formas, né? Isso que envolve a parte de tamanhos das telas, né? Hoje antigamente a gente tinha celulares com telas de 3 polegadas, a gente achava que era grande. Hoje em dia nós temos celulares com telas de 6 polegadas e meia, 6 polegadas de espaço de tela, né? Isso tudo envolve esses fatores também, ok? Que envolvem também a parte de questões com entradas de dados, né? Porque hoje em dia a gente consegue entrar com dados, tipo, utilizando a câmera do celular, por exemplo, batendo uma foto, você já consegue reconhecer alguma coisa, ou através do QR Code, né, você já consegue acessar uma página. Então isso tudo são entradas de dados. E também a parte de gestuais, né, a utilização do touchscreen. Tá? Então, dentro da parte também de contexto de uso dinâmico, né, que você pode utilizar várias aplicações e várias funcionalidades dentro de um aparelho celular ou um smartphone. Então, existem dois tipos de dispositivos móveis, que são smartphones e portáteis e os tablets, né, no qual a diferença entre eles, né, no qual as posturas de smartphones e portáteis, né, envolvem dispositivos portáteis envolvem que têm algumas características que eles são pequenos, leves, econômicos de consumo de energia, robustos e fáceis de manipular e de extração e ocupação. Quem lembra daqueles celulares antigão, os Nokia tijolão? Né? Os Nokia tijolão, cara, aqueles Motorola tijolo, velho, na época era bala, né, da época, né? Porque ele era um pequeno. Tijolo não, né? Ele não era pequeno, né? Na verdade, eles eram funcionais, né? Só que econômicos, né? É o famoso, aqueles celulares pequenos lá, que era o famoso pai de santo, né? Só recebe, né? Só liga e recebe, né? E às vezes mandava SMS, né? Então, com o passar do tempo, a gente foi evoluindo, né? No qual a gente teve
a criação, né, dos smartphones, né, com as telas, touchscreen, melhorias de câmera, né, tudo isso são componentes também que envolvem essas características desses aplicativos, né, desses dispositivos, na verdade. No qual nós temos duas posturas possíveis, que são, nós também temos as posturas de satélite e as posturas autônomas, né? Dentro dessas características, posturas em satélite que são relacionadas àquelas satélites em relação ao desktop, que é o centro, né? Porque focam na parte de acesso e mostram informações. Eles fornecem capacidade de entrada e edição leve e são fortes na parte de sincronização com desktops ou com as nuvens, né? Tipo, são algumas dessas características, né? Igual que envolvem aparelhos de GPS, né, hoje em dia, né, essas características, os smartphones, né, os smartwatches, né, antigamente as câmeras digitais também envolvem esse tipo de características, no qual dentro desses pontos envolve características de design que são a parte de uso total do dispositivo, né, com relação ao uso da tela, controle de navegação e visualização de dados e documentos. Algumas podem ter teclados embutidos. Lembra dos teclados que curte para celulares e smartphones, né, que surgiu naqueles BlackBerry da vida, né? Também é um exemplo dessa parte de postura de satélite. Costumo para do modelo comum, né, para uso de dispositivos dedicados e orientados a conteúdo, e aqueles que são para computação vestíveis, né, que são os gadgets, né, igual nós temos hoje em dia os AirDrops, né, da vida, né, os fones de ouvido sem fio, nós temos os fones Bluetooth, né, essas características, as câmeras tudo embutidas em um único aparelho, né, isso tudo são a parte de vestíveis. E a parte de posturas autônomas, né, a parte de posturas autônomas são aqueles dispositivos portáteis computacionais de propósito geral, no qual eles compartilham características de aplicações soberanas, no qual funcionam de maneira com uma tela cheia, tem funções acessíveis via menu, tem uma barra de ferramenta no topo, uma barra na lateral, tipo, por exemplo, pega uns aplicações, o aplicativo de Facebook, por exemplo, né, redes sociais, né, que você tem uma tela de menu mais visível, né, de funcionalidades básicas, né, aquela tela de edição de imagem, por exemplo, aplicativo de edição de imagem, também são exemplos, né, dessa parte de posturas autônomas. E também eles compartilham características de aplicações transientes, né, tipo botões grandes, né, igual a câmera. Nós temos lá a câmera que tem ela é similar a uma câmera nos dispositivos, tipo uma câmera digital de antigamente, né, em si. E existem questões de utilização algo bem mais fácil, né, em si, certo? Então, por exemplo, é um único botão para tirar foto, né? Tipo, ou você clica na tela duas vezes ou segura a tela que ele faz uma gravação de um vídeo em si. Então, dentro dessas características, elas envolvem ter botões grandes porque tem aquele problema do fat finger, né? Do dedo gordo, né? Quando você tem o clique errado, né? Acaba fazendo falar, o dedo gordo, né? Então, envolve essas características. E eles devem ser autoexplicáveis com relação à parte de contextos de uso, tá? Aqui nós temos, né, a parte de posturas para tablets, né, no qual tablets são considerados dispositivos que têm telas maiores de 9 polegadas, né. Hoje em dia a gente tem, né, os iPads aí, né, na vida aí, tudo acima de 10.5, 10.7 polegadas de tela, né, no qual a tela tem uma tela um pouco maior, né, no qual você vai ter algo que envolve características de software para eles, né, de produtos que envolvem características soberanas, porque você quer que o seu usuário fique por um longo período de tempo utilizando essas aplicações, né. Porém, essas entradas de dados, elas são feitas via tela, né, através dos teclados virtuais dessas aplicações, né. Então, dentro desses conceitos, né, que envolve a parte de widgets, né, surgiu dentro das características das aplicações com o sistema operacional Android, né, que envolve a parte de componentes, a parte de micromaps, né, que são como plataformas transientes, igual nós temos aqui o Evernote, né, que dentro dessas características aqui, nós temos ele como uma forma de widget, e dentro desse widget a gente consegue ampliar e aumentar e visualizar, né, de maneira um pouco maior e ver essas funcionalidades, depois você consegue minimizar, né, essas aplicações, né. Os exemplos tocadores de música, os que dão relatórios de bolsa, né, ou previsão do tempo também são considerados como conceito de widgets, que são plataformas transientes para esse tipo de aplicações. E por último, né, dentro desse mesmo contexto, envolve a parte de postura para outras plataformas, né. As outras plataformas
são considerados, por exemplo, quando nós usamos um desktop para onde estamos imersos na interação, no qual usamos dispositivos, no qual isso não ocorre, como quiosques, né, de informações ou quiosques de, de buscas, né, em si, igual esses quiosques tokens, né, que temos lá nos shoppings, né, por exemplo, tem o mapa do shopping ou aquele tokenzinho que você paga o ticket de estacionamento, também é considerado um quiosque, né, ou aquele token que você compra ingresso no cinema, também é considerado um token, né, que envolve esse tipo de dispositivos para outros tipos de plataformas, né, no qual nós temos também os painéis automotivos e vários outros dispositivos que envolvem essa questão de plataformas, de outros tipos de plataformas, né? E no mundo real é algo bem barulhento e cheio de atividades e distrações, né? Em qual não podemos tratar os outros dispositivos como desktops. Por quê? Muitas das vezes essas características dos dispositivos para desktops, que envolvem, por exemplo, postura para quiosques, eles usam muitas partes de posturas transientes, porque é uma ação no qual o seu usuário vai utilizar e depois já fecha aquela aplicação, né? Ou para se localizar dentro de um shopping, né? Num lugar público, né? No qual nós temos ali, ó, os tickets, igual eu falei para vocês, né? Os tokenzinhos, né? Para compra de tickets de estações, de estacionamento, fazer check-in no aeroporto, isso tudo são considerados quiosques de dispositivos que são interativos, né? No qual eles têm telas grandes, né? Só que eles não têm postura soberana, né? Mas sim uma postura um pouco mais transiente, né? Por transação, porque elas são touchscreen, mas o seu usuário não vai ficar por muito tempo dentro daquela aplicação. Ele vai executar a ação no qual ele quer fazer, e depois já vai embora, né? Então, dentro dessas características, algumas recomendações para utilizar essas aplicações é que elas geralmente utilizam-se de uma tela cheia, certo? Elas são simples de navegar, utilizam-se de botões grandes, o mapeamento é bem claro, né? Costumam ter aspectos transacional forte. A navegação de processo, como eu expliquei anteriormente, ela envolve uma navegação um pouco mais global, porque ela é fácil de se navegar e os seus usuários conseguem entender um processo ou um fluxo, né, sem que eles tenham um alto grau de conhecimento, né, e elas informam também mecanismos de escape, né, para reiniciação de um processo, né, caso ele queira cancelar uma ação ou voltar para o início, é algo bem mais simplista, né. Então, dentro dessas outras características, nós temos os painéis de posturas automotivas, né? Que são nossas centrais multimídias para os carros, por exemplo, né? Que envolvem questões que hoje em dia eles são touchscreen, possuem botões físicos, com, por exemplo, hardware, botões redondos, né? Para, tipo, por exemplo, volume, né? Você tem uns botõezinhos redondos, né? Que aumenta e diminui o volume, né? Mas também eles são touchscreen, né? O negócio tem um compartilhamento da tela, né? Do celular com aquela aplicação. Você consegue ter efeitos de navegação, né, utilização de aplicativos de mapa, por exemplo, né. Porém, dentro dessas características dessas aplicações, elas não devem oferecer distrações para os seus motoristas, mas elas podem ser úteis para os passageiros, né, que as pessoas que estão do lado. Mas nem sempre isso acontece, né, galera? Todo mundo aí de vez em quando aí dá uma... Quem é motorista aí acaba ficando mexendo no som, né, no carro, essas coisas, né, tipo, acaba distraindo um pouco, né. E então elas são mais voltadas para estilo de lazer, né. E dentro dessas partes de lazer, essas coisas, eles envolvem a parte de para navegação, né, no qual a utilização de mapas, de aplicações para mapas, você vai utilizar a parte de questões de posturas para software soberanas, né? Porque você vai focar, né? O seu usuário vai ficar por um longo período de tempo olhando para aquela tela, né? Com relação à parte de orientação e navegação, ou a parte de duração de tempo de navegação da sua viagem em si. E aparelhos inteligentes, né? Que envolvem a parte de displays, né? Que normalmente envolve aparelhos de displays simples, que são botões de hardwares, que normalmente não tem tela touchscreen, né? Que a gente tem lá os nossos relógios digitais, né? Essas coisas que envolvem essas características, ok? Que geralmente esses aparelhos inteligentes, eles usualmente devem adotar uma postura transiente, porque eles só devem lembrar os seus usuários sobre esse dispositivo para apresentar algo, né? Tipo, um horário ou a data, né? Uma notificaçãozinha de agenda, né? São coisas simples, né? Então, dentro dessas características, requer uma postura um pouco mais transiente, mais daemônica, porque só quer relacionado à parte de status, né, de informação para os seus usuários, que é o mínimo de informação na tela daquele produto em si, ok? Então é basicamente isso, pessoal.